educadores do Enem. Olá, você que está conosco, educadores do Enem. O mosquito Aedes aegypti causa dengue? O tema da nossa aula de hoje é vírus e virose. E você é o nosso convidado especialíssimo para falarmos sobre vírus e virose e respondermos a pergunta: o mosquito Aedes aegypti causa dengue? Vamos lá, acompanhe comigo na tela um pouquinho sobre vírus, virose e, claro, dengue. Quando falamos o mosquito Aedes aegypti causa dengue, a dengue é uma doença viral causada pelos subtipos dengue tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4 e é transmitida ao homem pela picada dos mosquitos fêmeas Aedes aegypti ou Aedes albopictus. Portanto, nós respondemos uma pergunta importantíssima, que o mosquito Aedes aegypti não causa dengue. Quem causa dengue é o vírus. E o mosquito Aedes aegypti é o transmissor ou vetor da dengue. E agora, como que o Enem tem cobrado para você e vai cair na tua prova? Vamos lá. Quando nós falamos no Enem, é assim que cai no Enem. Durante as estações chuvosas, aumentam no Brasil as campanhas de prevenção à dengue, que têm como objetivo a redução da proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor do vírus da dengue. Que proposta preventiva poderia ser efetivada para diminuir a reprodução desse mosquito? Quando falamos, portanto, em dengue, falamos no mosquito Aedes aegypti, que é o transmissor, é o vetor da doença. E falamos, obviamente, no vírus, que é o causador da enfermidade. Portanto, quando nós levantamos a problemática da epidemia da dengue no Brasil, em alguns casos já uma endemia da dengue no nosso país, nós vamos falar em mecanismos preventivos. Você aí já deve ter feito ou visto alguém fazer, por exemplo, tomar a atitude de colocar aquela areia num vaso de flor. Ou, por exemplo, estar catando aquela latinha jogada no terreno baldio. Ou, por exemplo, retirando um pneu que está jogado no terreno para evitar o acúmulo de água. São medidas importantes que nós precisamos tomar para evitar, obviamente, que o mosquito se procrie, que o mosquito Aedes aegypti possa se procriar e possa transmitir a dengue. E agora, essa questão do Enem, ela cobrou o quê? Acompanhe comigo mais um pouquinho na tela. Diz o seguinte, olhem só, que durante as estações chuvosas aumentam no Brasil as campanhas de prevenção à dengue, que tem como objetivo a redução da proliferação do mosquito Aedes aegypti, que é o transmissor da dengue. Que proposta preventiva pode ser efetivada para diminuir a reprodução desse mosquito? Observem só que aqui você tem um tema gerador fantástico, e aí você tem uma proposta. Proposta, qual é? A proposta de intervenção. Na letra A diz assim: colocação de telas nas portas e janelas, pois o mosquito necessita de ambiente coberto e fechado para sua reprodução. Colocação de telas nas portas e janelas, pois o mosquito necessita de ambiente coberto e fechado para sua reprodução. O mosquito da dengue, ele se reproduz em águas límpidas com temperaturas superiores a 17 graus Celsius. O mosquito, portanto, ele vai se reproduzir em água límpida parada, localizada, por exemplo, naquele pneu que foi deixado jogado e a água da chuva se acumulou, água límpida. O hábito de colocar as telas nas janelas, ele pode reduzir, sim, a possibilidade do mosquito entrar nas nossas casas. Agora, voltemos para analisar o que diz o item A. A colocação de telas nas portas e janelas, pois o mosquito necessita de ambientes cobertos e fechados para sua reprodução. O ambiente que ele se reproduz não é coberto e fechado. Portanto, falso a primeira alternativa. A letra B diz assim: substituição das casas de barro por casas de alvenaria. Haja vista que o mosquito se reproduz na parede das casas de barro. Olha aqui, é importante. Essa frase está falando de dengue? Não, não fala de dengue. Fala de uma outra doença extremamente comum no nosso país, que é a tripanossomíase americana, também conhecida por doença de Chagas ou mal de Chagas. Portanto, não tem nada a ver com o mosquito da dengue. Mas vamos lá para a alternativa letra C. O que diz a C? Remoção dos recipientes que possam acumular água,
Porque as larvas do mosquito se desenvolvem nesse meio. Olha que alternativa bonita! Remover água límpida parada em recipientes como vasos, como caixas d'água, como pneus, que possam acumular algum tipo de água límpida que propicia a multiplicação do mosquito. Portanto, essa alternativa, ela soa bem. Alternativa extremamente correta. Esse é o nosso gabarito. Mas não pare por aí. Nós temos mais duas alternativas que você precisa avaliar comigo. Vamos lá? Alternativa D diz assim: higienização adequada de alimentos, visto que as larvas do mosquito se desenvolvem nesse tipo de substrato. Gente, o mosquito da dengue se desenvolve no substrato alimento. Você já comeu uma larva de mosquito, um fruto, ou um pedaço de pão, ou tomando uma sopa? Não. O mosquito se reproduz aonde? Em água límpida parada. Portanto, a alternativa D também totalmente furada. É um distrator. Vamos lá, mas temos mais uma alternativa para nós estarmos avaliando. A alternativa E que diz assim: colocação de filtros de água nas casas, visto que a reprodução do mosquito acontece em águas contaminadas. Olha que coisa interessante, nós falamos que o mosquito precisa de água parada límpida. Uma água contaminada não é a do mosquito. Portanto, a alternativa E também ela está errada. Então, a nossa alternativa é a alternativa letra C. A remoção dos recipientes que possam acumular água, porque as larvas do mosquito se desenvolvem nesse meio. E é assim que cai no Enem. E agora nós vamos convidar você para juntos falarmos um pouquinho sobre a temática da aula. A temática da nossa aula, lembra muito bem que é o quê? Vírus e viroses. E você é o nosso convidado para retomarmos vírus e viroses e juntos estamos destacando com vocês aqui algo bem importante. Quando falamos na dengue, falamos numa virose. Virose é uma doença provocada por um vírus. O mosquito é o vetor, ou seja, é o transmissor, o Aedes aegypti. O causador é o agente etiológico. E esse agente etiológico, quem é? É o vírus. E é muito interessante nós fazermos uma pequena recordação que esse vírus, ele pertence à família Flaviviridae, a família Flavivírus, a mesma família onde está o Zika vírus, o chikungunya e também o vírus que causa a febre amarela. No caso da dengue, nós temos o subtipo 1, subtipo 2, subtipo 3 e subtipo 4. E olha que coisa interessante, olha aqui para mim, olha que coisa importante, porque quando falamos em dengue, a dengue ela vai ter o homem como sendo um hospedeiro e o mosquito como sendo outro hospedeiro. Nós temos dois hospedeiros. Quando isso acontece, nós falamos que o ciclo é heteroxeno ou digenético. Ciclo, guarda aqui, heteroxeno ou digenético. O homem é o hospedeiro definitivo e o mosquito é o hospedeiro intermediário. Nesse caso, como tem um mosquito que é o vetor, nós falamos que a contaminação é vetorial. E você deve estar me perguntando assim, Cornélio, e o que é dengue clássica e o que é dengue hemorrágica? Dengue clássica é quando você pega dengue uma primeira vez, de qualquer um dos 4 subtipos, 1, 2, 3 ou 4. Normalmente essa doença vai evoluir e o nosso próprio corpo resolve o problema, produzindo anticorpos contra aquele subtipo. Agora, muita atenção, porque se você pegar dengue uma segunda vez de um segundo subtipo, você pode sim desenvolver dengue hemorrágica. Não se sabe certo ainda o porquê, mas os anticorpos produzidos contra um primeiro subtipo, no caso de você ter contato contra um segundo subtipo, podem desenvolver uma doença imune, autoimune, inclusive provocando hemorragia e até levando à morte. Olha o cuidado que nós temos que ter com dengue. É uma virose, muito importante. Vamos lá, voltando comigo na tela, mais alguns detalhes importantes. Quando falamos em vírus, quem são os vírus? Primeira coisa importante, a palavra vírus, ela significa um fluido venenoso, veneno. O vírus é uma ultraestrutura extremamente pequena que não tem metabolismo próprio, não tem célula, é uma estrutura acelular. Vírus não são células. Guarde isso é importante. São parasitas intracelulares obrigatórios. Mas está perguntando, Cornélio, como é que eles fazem?
Eles são ultraestruturas, eles não têm metabolismo próprio, eles são acelulares. Mas espera aí, vírus é vivo? Essa é uma pergunta que, por enquanto, nós não sabemos responder. Alguns autores consideram o vírus uma partícula. Eles são obrigatoriamente parasitas intracelulares, ou seja, eles dependem de um outro organismo, de uma célula de um outro organismo para poder fazer o quê? O seu metabolismo. Então, para um vírus poder, por exemplo, se multiplicar, se reproduzir, ele vai depender de quem? De uma outra célula. E você vai observar comigo agora, olhem só, temos aqui na tela o vírus que causa influenza. Influenza é a gripe A, por exemplo. Temos gripe A, gripe B, gripe C. E você vai observar na tela que esse vírus, ele vai encontrar, olha que coisa interessante que nós temos aqui, ó. Nós vamos encontrar aqui uma estrutura, duas estruturas aqui, N e H. Essas duas estruturas N e H, neuraminidase e hematoglutinina. O que é a tal da neuraminidase e hematoglutinina? Você já ouviu falar de vírus? Portanto, vírus da gripe, o influenza, como é que nós chamamos ele? H1N1, H2N2, H3, N5, H7, N2. Tem uma nomenclatura que vem daí, neuraminidase e hematoglutinina, que são proteínas que estão nessa estrutura mais externa do vírus, porque o vírus tem que ter basicamente o quê? Volte aqui. Um vírus tem que ter um material genético, que é um DNA ou RNA, e vai apresentar uma cápsula proteica. No caso, aqui temos um capsídeo. E se você observar aqui comigo, o material genético é o RNA desse vírus que causa gripe. E além do mais, ele tem um envelope extra. Normalmente, gente, olha aqui, atenção, atenção, esse envelope extra que os vírus têm, normalmente são resquícios da membrana plasmática de uma célula que ele já invadiu. E olha que coisa interessante, ele invade a célula, ele sai com a roupa da célula. Portanto, os vizinhos acham que ele é a célula. Isso facilita ele invadir outras células. Então, o que um vírus tem que ter? Ele tem que ter um material genético, que é um DNA ou RNA, e tem que ter uma cápsula proteica. Nesse caso ainda aqui, ele tem um envelope extra com proteínas específicas N e H. Vírus não é célula. Vírus tem que ter um metabolismo dependente de uma célula. Portanto, ele é um parasita intracelular obrigatório. Vamos lá? O que mais que é interessante nós vemos sobre vírus e viroses? Importante. Mas vírus, esse micro-organismo ou essa partícula tem capacidade de sofrer mutação. Por isso, por exemplo, é tão difícil nós termos uma única vacina para gripe. Sempre precisamos tomar novas vacinas porque as mutações são frequentes. E mutações são o quê? Mudanças na estrutura desse vírus. Outra coisa importante, né? O vírus tem essa cápsula proteica que tem proteínas de identificação. Nesse caso, a proteína N é a proteína H. E sempre lembrando, apresentam ou DNA ou RNA, nunca os dois materiais. Outra coisa muito importante sobre vírus, que eles têm dois tipos de ciclos, o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. Gente, o ciclo lítico lisogênico é mais ou menos assim. O lítico significa lise, quebra, destruição. O vírus chega aí na área e faz o quê? Ele vai chegar próximo da célula e vai jogar o material dentro da célula. Que material? Material genético. A célula vai fazer o quê? Ela fica literalmente escravizada. O material genético do vírus se associa ao material genético da célula e o vírus fala o seguinte, ó, a parada é a seguinte, você vai me multiplicar. O vírus coloca o material genético dentro da célula e vai obrigar essa célula a copiar novos vírus. E o que acontece com a célula? Morreu. Esse é um ciclo lítico. O ciclo lisogênico eu acho que é mais sacana, porque o vírus chega na parada e fala o seguinte, ó, tá aqui o meu material genético. Se você puder, quando você duplicar o teu, leva o meu junto e duplica também. Aí o que acontece? A célula pega o material do vírus e vai duplicando. E vai levando o material do vírus junto. Daqui a pouco tem um monte de células com um monte de receita de vírus. Só que daí o vírus faz o quê? Quem manda aqui sou eu. E aí ele passa a destruir aquele clone todo de células.
Esse ciclo, que eu acho que é mais sacana, é um ciclo lisogênico. Então, a célula recebe o material do vírus, incorpora e começa a duplicar o dela e o do vírus juntos. Ok, pessoal? Mais um pouquinho sobre vírus, ainda lembrando que nós vamos ter esse material genético, o DNA, o RNA, e essa constituição com esse envelope proteico. Lembrando também que nós temos outras enfermidades, como a AIDS, provocada pelo vírus HIV, que é um retrovírus. Então, em português, síndrome da imunodeficiência humana adquirida, ou seja, SIDA. Esse vírus é um retrovírus, ele apresenta uma enzima chamada transcriptase reversa. Essa capacidade do vírus é algo muito interessante. O vírus da AIDS, ele consegue pegar o material genético dele, que é RNA, ele joga dentro da célula. Que célula? As nossas células de defesa, os linfócitos TCD4, que é o nosso pelotão de elite de defesa. E ele faz o quê? Com o RNA, junto ele joga uma enzima chamada transcriptase reversa. Ele faz o caminho inverso. Ele consegue, a partir do RNA, formar DNA. Porque o caminho normal é DNA forma RNA. Ele consegue fazer o inverso. E aí ele forma, a partir do RNA, o DNA, a partir do DNA, vários RNAs e produzem novos vírus. E, consequentemente, matam as nossas células de defesa, por isso que é uma doença que causa uma imunodeficiência humana adquirida. E qual é a melhor forma de prevenção? A melhor forma de prevenção, claro, é o uso do preservativo, o não compartilhar seringas com drogas injetáveis. Um cuidado, claro, que é necessário para evitar os casos de AIDS, que é uma das doenças, infelizmente, muito comuns no mundo, que debilitam muitas pessoas e acabam levando muitas a óbito. Também temos a febre amarela, provocada pelo flavivírus, o vetor da febre amarela, o mesmo vetor que causa dengue, o Aedes aegypti, se for a febre amarela urbana. Quando é na selva, nós vamos ter o mosquito chamado Haemococcus e, eventualmente, os sabetes também. São os dois mosquitos que transmitem a febre amarela chamada silvestre. Esse vírus é um vírus que a gente diz que é um vírus de RNA fita simples, sentido positivo. Gente, o que é isso? O RNA dele já serve para formar proteínas. Ou seja, quando ele joga o material genético dentro da célula, o material genético dele já serve para copiar proteínas. Ok? Portanto, ele tem um sentido chamado positivo. E uma coisa muito importante, você já ouviu falar que muitos macacos esse ano no Brasil foram mortos. Por quê? Porque a população acha que o macaco transmite a febre amarela. Os macacos não transmitem a febre amarela. Eles são reservatórios. Eles são afetados assim como o homem é afetado. A diferença é que o macaco está lá na selva e normalmente quem vai picá-lo é o mosquito Haemococcus. E quando a febre amarela se torna urbana, o mosquito é outro, é o Aedes aegypti. O macaco, portanto, não transmite febre amarela. Ele é uma vítima, assim como o homem também o é. Qual é a forma de prevenir? Vacinação. Então a vacinação é a melhor forma de prevenção contra a febre amarela. E temos algumas outras doenças causadas por vírus, como a AIDS, contato sexual, o HPV também por contato sexual, a herpes genital, contato sexual. Tem outras que são pelo ar ou contato com objetos contaminados, a rubéola, o sarampo, a varicela. Agora, tem algumas que têm vetores, como a dengue, o zika, a chikungunya, febre amarela, tem vetores, ok? Então, vimos aqui alguns tipos de enfermidades importantes provocadas por vírus. E só lembrando algo muito importante. Sintetizando a nossa aula, vírus é uma estrutura acelular. Vírus não tem metabolismo próprio. Vírus apresenta um único tipo de material genético, DNA ou RNA. E lembrando algo extremamente importante, que o vírus causa a dengue. O mosquito Aedes aegypti é o transmissor da dengue. Quem causa a dengue é o vírus. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Educadores do Enem, Ciência da Natureza, professor Cornélio, com vocês.